Todo mundo sonha em ser herói um dia. Quem chega ao Vasco tem o discurso de fazer história pelo clube, de colocar o nome marcado na eternidade. Pois é, o dia chegou. Jogadores do Vasco precisam entender que a oportunidade, o universo está colocando o dia de hoje para ser histórico. Basta que cada jogador acredite, primeiro passo, jogue bola e que o Vasco saia classificado de São Januário. É um dia para entrar para a história. É um dia para ser inesquecível. Se os jogadores do Vasco imaginam que um dia podem ficar marcados na história, o dia é hoje. Há um detalhe: Fernando Diniz deverá improvisar o sistema defensivo por falta de bons jogadores. Jogador tem, mas falta qualidade. Beleza pura, povão vascaíno. Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Se inscreva agora, deixa aí o seu like. Não é tips, não é casa de apostas, nem dicas para que você saia ganhando por aí. Pelo contrário, o meu gestor de banca valida as informações que você vem recebendo. Está perdendo dinheiro em escanteios e não sabe por quê? O meu gestor de banca, link na descrição e também no primeiro comentário fixo. Bom, Fernando Diniz parece que vai improvisar o sistema defensivo. Lucas Piton está fora do jogo, expulso na partida em Quito, terá que cumprir a automática. O Leandrinho está relacionado para a partida. Ele tem também o João Vitor, 2 laterais esquerdos de ofício. E no treinamento de ontem, segundo o jornalista Vene Casagrande, o zagueiro Lucas Freitas jogou improvisado na lateral esquerda. Falta de opções? Não. Fernando Diniz tem, mas não quer utilizar os 2 laterais esquerdos de ofício. Preferiu, pelo menos no treinamento de ontem, improvisar um zagueiro por ali. Por quê? Porque os que tem, ele não gosta ou não confia. Eu até gosto do Leandrinho. Talvez até o Fernando Diniz não conheça bem o Leandrinho, ou o jogador não está bem fisicamente, porque vem do futebol árabe, férias, não tem condições de jogar 90 minutos, mas enfim, vai improvisar na lateral esquerda. E na zaga, outro improviso. Hugo Moura, que é volante, treinou improvisado na zaga. Falta de zagueiros? Não, o Vasco tem vários no elenco. Falta de jogador da confiança do Fernando Diniz. Tem lá o Maurício Lemos, tem Lucas Oliveira, o João Vitor é titular, o próprio Lucas Freitas é zagueiro, foi para a lateral esquerda para um volante jogar na zaga. Falta de opções boas. Jogador tem. Contratações péssimas, mal feitas, fazendo com que o Fernando Diniz tenha que improvisar na zaga até achar, né, uma zaga eficiente. Pior, o Vasco veio de um período de pré-temporada, né, paralisação do campeonato, 1 mês sem jogar, então férias e treinamentos, e tomou 6 gols em 2 partidas. Sistema defensivo não foi treinado? Imagino que sim, mas as opções são ruins. O Vasco precisa ir ao mercado, contratar. Mas vamos deixar esse papo para depois. Jogo de hoje, baseado em que eu acredito que o Vasco possa sair classificado? Baseado no amor, né? Na esperança, na vascainidade, no desejo de ver um jogo histórico, na esperança de ver alguma coisa mudar, porque cá entre nós, né? Tecnicamente, por que a gente pode ter esperança numa virada? Qual jogador que poderia entrar em campo e resolver botar o jogo no bolso? Talvez o Felipe Coutinho, nos bons tempos, né? Mas o Felipe Coutinho está vindo de contusão. Sequer sabemos
se ele vai ou não para a partida. Mas o Felipe Coutinho é um jogador que poderia colocar a partida no bolso. É por isso que eu sou muito favorável. Por enquanto, a permanência do Felipe Coutinho, por enquanto, eu ainda dou um voto de confiança. Meu cartão de crédito ainda está aberto para o Felipe Coutinho, porque eu realmente acho. Felipe Coutinho é um jogador que ainda pode fazer algo completamente diferente, como colocar o jogo no bolso. O Vasco tem outro atleta poderia fazer isso? Não. Só se for uma surpresa, né? Só se o Ryan, né? O Nuno, enfim. Mas, a princípio, não. Só o Felipe Coutinho, que a gente não sabe se vai ou não para a partida. Mas é o dia histórico, né? Pode se tornar um dia histórico. Cada jogador do Vasco entra no clube sonhando em fazer história, tá aí, né? O universo conspirou para o dia de hoje. Quer fazer história mesmo? Acredita que possa entrar para a eternidade? É ganhar o jogo de hoje, é sair classificado de São Januário. Mesmo que amanhã ou depois o Vasco venha a ser eliminado na Sul-Americana, esse jogo vai ficar marcado como um jogo histórico, o Vasco revertendo esse placar. E passa a ser importante também para futuras histórias. Assim como a gente pega exemplos do passado e logo nos remete ao 4-3, final da Mercosul, o jogo de hoje passa a ser exemplo para futuras reviravoltas que o Vasco precisar dar. Então o jogo de hoje é importante, tomara que o Vasco consiga essa classificação. Torcedor que for a São Januário já sabe que a parada é complicada. Já sabe que o lance é muito difícil. Quem for a São Januário hoje é apoiar o time, né? É fazer o que a torcida sempre faz, né? Apoiar do início ao fim. Hoje ainda tem uma peculiaridade, né? Eu não queria falar, não quero falar, porque eu quero pensar de maneira positiva, mas se o jogo não estivesse encaminhando para 4 gols de diferença, para ir para os pênaltis, ou 5 para classificar, a torcida acaba abandonando aos 30 do segundo tempo, né? Ou aos 20, ou até no primeiro tempo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, apoiar do início ao fim, hoje, depende muito do resultado de campo, do que vai estar acontecendo, né? Porque se tiver 0-0, se apoia do início ao fim, tentando buscar um gol no final e ganhar a partida, no caso do jogo de hoje, não, porque um gol não vai resolver. Vai precisar de pelo menos 4 para levar o jogo para os pênaltis. É um jogo muito difícil, mas pode ser um jogo emblemático, né? É um jogo que será disputado em São Januário e que uma vitória simples do Vasco não entra para a história. Um empate não entra para a história, um 2-0 não entra, um 3-0 também não. O que vai entrar para a história é o Vasco ganhar de 4-0 e ganhar nos pênaltis. Porque se ganhar de 4-0 e perder para os pênaltis, esse jogo também será esquecido. Então o Vasco precisa ganhar de 4-0 e ganhar nos pênaltis, ou 5-0 e classificar de maneira direta para a próxima fase da Sul-Americana. Lamentavelmente isso aconteceu, por quê? Porque na fase de grupos o Vasco foi muito mal. Era para o Vasco ter se classificado em primeiro, mas também tivemos alguns vexames na fase de grupos, fazendo com que o Vasco se classifique em segundo lugar e vá disputar esse playoff. Se o Vasco fosse o primeiro, não disputaria playoff, já estaríamos na fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fico aqui na torcida, na esperança de que hoje seja um dia histórico. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.